Você já se sentiu como se estivesse vivendo em uma tempestade de pensamentos? Parece que a mente nunca descansa, não é mesmo? Os medos, as ansiedades e as preocupações nos inundam a todo momento e, muitas vezes, nem percebemos como esses pensamentos distorcem a nossa visão da vida. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, não é difícil perceber como nossa mente pode ficar saturada. Esses medos e preocupações não são apenas desconfortáveis, eles bloqueiam a ação de Deus em nossa vida. Quando nossa mente está tomada por esses pensamentos impuros, nossa fé se enfraquece, e a paz que Deus deseja nos dar parece distante. Mas o que acontece quando começamos a perceber que esses medos são, na verdade, o maior erro invisível em nossa caminhada? Como Deus age para purificar nossa mente e liberar uma visão clara do seu propósito? Ele não apenas nos liberta das preocupações, mas transforma nossa forma de ver as circunstâncias. Ele age, não através de grandes sinais, mas pela quietude que invade nosso espírito e, no silêncio, ele revela a verdade. A purificação começa de dentro para fora. Você já viveu um momento em que a mente estava cheia de caos, mas, de repente, algo dentro de você se acalmou? Essa é a purificação divina. Não significa que os problemas desapareceram, mas significa que a nossa percepção sobre eles mudou. No meio do caos mental, Deus age, não necessariamente para mudar as circunstâncias externas, mas para purificar a maneira como vemos e reagimos àquilo que nos aflige. Às vezes, a vida parece uma grande bagunça, e tudo ao nosso redor está fora de controle. Mas é exatamente nesses momentos que Deus purifica a nossa mente. Quando Ele entra em nosso coração, não traz apenas paz para os nossos pensamentos, mas uma clareza espiritual que nos permite ver além do caos. A mudança não está naquilo que acontece ao nosso redor, mas na forma como reagimos a ele. Como podemos cultivar uma mentalidade que, mesmo diante das dificuldades, enxerga a paz que Deus oferece? A verdadeira purificação não remove o problema, mas nos ensina a olhar para ele com os olhos de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovar a mente não é um ato simples. Não se trata de mudar apenas as palavras que dizemos, mas de transformar a maneira como pensamos, como vemos o mundo e como reagimos a ele. A diferença entre transformação genuína e simples conformismo é profunda. Conformismo é quando aceitamos o estado atual das coisas, sem questionar ou buscar algo melhor. A verdadeira transformação, por outro lado, começa com uma mudança interna, um arrependimento e uma entrega ao poder de Deus para mudar nossa maneira de pensar. Não se trata apenas de pensar positivo, trata-se de buscar a mente de Cristo e permitir que Ele purifique até os pensamentos mais profundos e enraizados. A purificação divina é um processo contínuo. Ela remove as raízes do erro, da dúvida e da incerteza, nos conectando mais profundamente ao propósito de Deus para nossas vidas. Quando Deus purifica nossos pensamentos, Ele nos transforma de dentro para fora. Como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. A Bíblia nos ensina que os nossos pensamentos moldam nossa realidade. A mudança que buscamos começa dentro de nós, na nossa mente. Muitas vezes, nos sentimos presos, como se algo estivesse nos impedindo de viver plenamente. Mas Deus nos convida a começar a transformação pela renovação da nossa mente. Quando começamos a pensar da maneira que Deus deseja, a verdadeira liberdade começa a se manifestar. A mudança interior não é algo forçado, mas algo que acontece de maneira natural quando entregamos nossa mente a Ele. Você já parou para pensar que o pensamento que mais nos prende pode ser o que nos faz sentir incapazes ou indesejados? Quando Deus purifica nossa mente, Ele nos liberta dessas mentiras e nos faz enxergar quem realmente somos em Cristo. A purificação mental nos liberta das prisões emocionais e espirituais. Quando nossa mente é transformada, a verdadeira liberdade começa a se manifestar, e podemos viver uma vida plena em Cristo, sem as correntes do medo e da insegurança.
Você sabia que a ciência tem mostrado que nossos pensamentos podem moldar fisicamente nosso cérebro? A neurociência explica como os pensamentos repetidos alteram as conexões neurais em nosso cérebro, criando padrões de pensamento. E, se nossa mente pode ser transformada por essas conexões, imagine o que acontece quando entregamos nossos pensamentos a Deus. A purificação divina da mente vai além do entendimento humano. Deus age em nosso cérebro, renovando e purificando nossos pensamentos. A Bíblia nos ensina que Deus é capaz de transformar nossa mente, e a neurociência confirma que, ao pensar corretamente, começamos a alterar fisicamente nossa percepção da vida. Quando entregamos nossas mentes a Deus em oração, nossas sinapses podem até se reorganizar, criando uma visão mais clara de quem Ele é e do que Ele deseja para nós. O cérebro responde à oração e à renovação espiritual, moldando nossa capacidade de enxergar o mundo e viver de acordo com os planos de Deus. Não estamos apenas falando de um processo mental, mas de uma ação sobrenatural que Deus exerce em nós. Quando nossa mente é purificada, nossa visão sobre nós mesmos também muda. Quantas vezes a dúvida e o medo distorcem nossa identidade? Ficamos presos a uma autoimagem negativa, muitas vezes alimentada por comparações, traumas do passado ou palavras que ouvimos ao longo da vida. Esses bloqueios de identidade podem criar um obstáculo significativo no nosso caminho espiritual. Mas a purificação mental traz algo poderoso: a restauração de nossa verdadeira imagem em Cristo. Ao permitir que Deus purifique nossa mente, começamos a enxergar a nós mesmos como Ele nos vê, não mais pelas lentes da falha, mas pela lente da graça e do propósito divino. Ao ver a si mesma como Deus vê, você começa a entender e viver sua identidade em Cristo, com uma nova perspectiva e paz. Quando a purificação divina entra em nossa mente, não só nos libertamos de sentimentos de inadequação, mas passamos a nos ver como instrumentos preciosos nas mãos de Deus, prontos para cumprir os seus planos. Você já se sentiu perdido no silêncio de Deus? Quando a mente está cheia de ruídos e parece que Deus está distante, a sensação de solidão pode ser avassaladora. Mas há algo poderoso no silêncio de Deus. Muitas vezes, Ele não está em silêncio porque nos abandonou, mas porque Ele está nos purificando internamente, longe dos olhos e da pressa do mundo. O silêncio de Deus muitas vezes é um terreno fértil para a purificação da mente, onde Ele trabalha em nosso interior, moldando-nos, refinando nossa fé e nos preparando para aquilo que ainda está por vir. É nesse momento de quietude que podemos aprender a ouvir sua voz, a discernir seus direcionamentos e a entender o propósito por trás dos nossos desafios. Quando a resposta não vem na hora que esperamos, precisamos lembrar que Deus está trabalhando em nós, nos purificando para que possamos compreender e receber o que Ele tem para nós. O silêncio é um lugar de purificação, onde Deus nos prepara para o que é maior e melhor. A purificação da mente não é um evento único, ela é um processo contínuo. Ao longo da nossa caminhada cristã, precisamos cultivar práticas diárias que ajudem a manter nossa mente renovada e purificada, mesmo quando estamos enfrentando crises ou desafios. O que fazemos diariamente impacta profundamente nossa forma de pensar e reagir. A mudança imediata começa com a decisão diária de entregar nossa mente a Deus, permitindo que Ele transforme nossa visão do mundo. Em momentos de dificuldade, podemos praticar a entrega a Deus, seja através da oração, meditação na palavra ou buscando momentos de quietude para ouvir sua voz. Esses momentos de conexão com Deus são fundamentais para manter a clareza espiritual e a paz interior. A purificação da mente é, portanto, uma prática diária. À medida que nos entregamos ao processo de renovação, mais conseguimos ver com os olhos de Cristo e viver com a mente transformada, cheia de paz e propósito. A decisão diária de permitir que Deus transforme nossa mente nos capacita a enfrentar a vida com sabedoria, confiança e serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A purificação da mente não significa que tudo ao seu redor será perfeito, mas sim que você pode olhar para a vida com os olhos de Deus. Ele está constantemente trabalhando em nós, limpando os medos e preocupações que nos afastam do seu propósito. Então, eu quero te convidar a tomar um passo de fé agora.
Comente aqui embaixo: Jesus, eu entrego minha mente a Ti. É mais do que um comentário, é um gesto de confiança, uma decisão de deixar Deus purificar e guiar seus pensamentos. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que precisa dessa palavra de esperança e renovação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar sendo fortalecido. Deus ainda está trabalhando em você, e a próxima vitória pode ser a sua. Lembre-se, a cada dia, você está mais perto do plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida.